Mateus capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele de Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Agora, olhe comigo Lucas capítulo 7, verso 28. Lucas 7, 28. Jesus vai dizer a respeito de João Batista o seguinte: E eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Tome seu assento. Queridos, nós estamos em um tempo muito oportuno para falar a respeito deste personagem das Escrituras Sagradas, João Batista. Quando nós olhamos para as Escrituras, certamente nós nos encantamos com Elias, Jeremias, Isaías. Nos encantamos com aqueles profetas como Eliseu, dentre tantos. Elias que fez fogo cair do céu. Eliseu e o próprio Elias que ressuscitou o filho da viúva, e tantos feitos extraordinários por ele. Partindo disso, nós observamos o próprio Eliseu, que também fez muitos milagres. Podemos ver um homem como Moisés, extraordinário. Nós podemos ver Josué e tantos outros profetas que, quando nós nos deparamos, nós falamos: nossa, que homem extraordinário. Não que eles não sejam, mas é bem verdade que o fato desses homens como Elias, como Eliseu e tantos outros que operaram milagres, que fizeram feitos extraordinários e até mesmo mortos ressuscitaram, é comum que nós tenhamos eles como homens grandiosos, como homens poderosos, como grandes homens de Deus, e são. Mas é interessante notar que Jesus declara em Lucas capítulo 7, verso 28, que ninguém dentre os nascidos de mulher foi maior do que João Batista. João Batista não operou nenhum milagre. João Batista não curou ninguém. João Batista não falou em línguas, quem sabe? João Batista não tinha os dons, quem sabe? Que nós corriqueiramente apreciamos como os dons de cura, o dom de operação de maravilhas. João Batista não ressuscitou ninguém. E o próprio Jesus dá testemunho de João Batista a respeito do seu caráter. Aliás, o próprio João Batista vem de uma mulher chamada Isabel, que não podia dar à luz, estéril. E João Batista nasceu de uma mulher improvável de ser mãe. A sua história já vem desde o ventre. Ele, João Batista, desde o ventre da sua mãe, já era cheio do Espírito Santo.
João Batista é alguém que antes mesmo de nascer, já é alguém cheio do Espírito Santo. João Batista é alguém que antes mesmo de nascer, ele já tem um propósito e uma missão. E ele é diferente de tantos outros, como nós conhecemos. E eu diria para vocês, que se João Batista nascesse nesse tempo, com essas características, ou se ele chegasse nesta era em que nós vivemos, João Batista não pregaria em nenhuma igreja desse Brasil. João Batista seria rejeitado por, basicamente, via de regra, todos os pastores desta nação. Quem sabe, João Batista seria aquele que colocaria a Bíblia debaixo do braço, neste tempo, e chegaria nas igrejas e seria escorraçado pelos pastores contemporâneos. Seria rejeitado por boa parte das igrejas, se não pela totalidade das igrejas. Seria a pedra de tropeço para muitos pastores. Seria o pregador talvez mais odiado da nação. João Batista é o estilo de pregador que não agradaria a muita gente do século 21. João Batista, quando ele se deparou com os líderes religiosos, com aqueles sacerdotes, ele disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da condenação eterna? Mas a Bíblia vai dizer, queridos, no texto que nós lemos, que naquele tempo se levantou João Batista. E quando a Bíblia usa a expressão naquele tempo, é porque havia um tempo que Deus precisava levantar um homem. Um tempo de crise, de corrupção e crise moral, religiosa, política. Tudo estava feio no tempo de João Batista. Os líderes religiosos estavam basicamente todos corrompidos, vinculados a uma política também corrompida. Então havia um cenário totalmente pervertido. Havia um cenário totalmente de corrupção religiosa. E é nesse tempo em que tudo vai mal no contexto religioso. É nesse tempo em que tudo vai mal no contexto político de Israel. É neste tempo onde tudo está em ruínas. A corrupção minou todo aquele tempo e toda aquela geração social, religiosa, política, histórica, que nasce esse homem. Porque quando a gente pensa, preste atenção, que tudo saiu do controle de Deus, quando a gente pensa que não existe mais homens sérios numa nação, quando a gente pensa que tudo está perdido, que a corrupção arrebatou os corações da grande maioria e que não existe esperança, Deus não levanta um homem qualquer, Deus levanta um para fazer a diferença. Deus levanta aqueles para denunciar a corrupção. E João Batista foi este que Deus levantou em um tempo oportuno. João Batista foi esse que Deus levantou em um tempo de corrupção moral, em um tempo de corrupção histórico, em um tempo de corrupção religioso. João Batista foi levantado. E João Batista é alguém, uma figura talvez nós diríamos patética. Patética porque até mesmo a Bíblia diz que as suas vestes eram de pele de camelo. A Bíblia diz que ele prega no deserto. A Bíblia diz que ele se alimenta de mel silvestre e de gafanhoto. Mas é alguém que entendeu o seu propósito. É alguém que entendeu a sua missão. É alguém que entendeu o seu chamado. E que, a despeito de toda luta que ele enfrentava, a despeito de toda ameaça que ele enfrentava, ele não deixou de exercer o seu ministério. Ele não parou o seu ministério.
Como muitas vezes nesta geração nós queremos parar. Quantas vezes pelas dificuldades muitos querem parar. Quantas vezes pelos ataques externos e internos muitos querem parar. Quantas vezes pelas dificuldades existenciais, ministeriais, nós queremos parar. Quantas vezes por causa de pessoas nós queremos parar. Quantas vezes por causa de palavras de pessoas nós queremos parar. Mas João Batista não. João Batista sabia para o que ele foi chamado e ele estava exercendo o seu chamado. E este homem, em nenhum momento é mencionado nas Escrituras uma queda de João Batista. Elias entrou numa caverna. Davi caiu com Batseba. E tantos outros que passaríamos aqui mencionando as suas quedas, as suas fragilidades, os seus rompimentos, os seus momentos de querer desistir, de parar. Mas no caso de João Batista, em nenhum lugar das Escrituras, você vai ver que ele caiu, que ele fraquejou, que ele parou, que ele quis desistir. Aliás, ele enfrentou pessoas poderosíssimas. A Bíblia fala que Herodes estava com a mulher do irmão dele. E naquele tempo João Batista dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. João Batista era alguém destemido, capaz de pregar a verdade para quem tinha o poder de lhe matar, para quem tinha o poder de lhe prender. Mas a despeito de qualquer risco, de qualquer perigo, e até mesmo de perder a própria vida, ele entendia seu propósito. E a gente vai observar que ele, João Batista, por denunciar o pecado de Herodes, Herodes temia mandar matar João Batista, porque sabia que o povo tinha ele, João Batista, como um grande profeta. Mas enfim, em um dos seus, quero aqui usar a expressão aniversários, Herodes faz uma festa. E aí, a filha de Herodias dança brilhantemente a mesa, a festa. E Herodes naquele instante diz assim: peça-me o que tu quiser, e eu te darei até metade do meu reino. Aquela menina de imediato não pede nada a Herodes. Corre até a sua mãe e diz: olha, o que eu devo pedir? Porque ele me ofereceu até mesmo um reino. Aquela mulher tomada de ódio, porque sempre era denunciada por João Batista, ela instrui a sua filha dizendo: pede em uma bandeja a cabeça de João Batista. João Batista estava preso, amando de Herodes, e quando aquela menina retorna, ela retorna com este pedido: o que eu quero, ó Herodes, é que o Senhor me dê a cabeça de João Batista em uma bandeja. E ele não pôde negar, e mandou que imediatamente decapitasse João Batista e trouxesse a cabeça em uma bandeja. Alguém que foi decapitado por pregar a verdade. Alguém que foi decapitado, morto, foi um dos mártires, por apenas cumprir o seu propósito. Alguém que não fugiu, que não se acovardou. Alguém que estava preso justamente por condenar aquilo que era errado. Talvez esta seja a razão de muitos não terem a coragem de falar a verdade.
Talvez esta seja a razão pela qual o evangelho de hoje não confronta o pecado do povo, porque correm o risco de terem a sua cabeça decapitada, não no sentido literal, mas correm o risco de não ser reconhecido nesta geração. O que João Batista pregava? O evangelho de arrependimento, o batismo de arrependimento. O que os pregadores de hoje pregam? Venha para Jesus, sua vida vai melhorar. Venha para Jesus, você vai ter um carro importado. Venha para Jesus para a campanha da 7 quarta-feira dos milagres. Venha para Jesus que a sua vida vai ser uma bênção. É um evangelho que não condiz com aquilo que está dentro das Escrituras. Não é o evangelho da Escritura, não é o evangelho de João Batista. Porque as pessoas que ouviam, preste atenção, o evangelho de João Batista, a Bíblia diz que eles confessavam seus pecados. Eles batizavam-se e confessavam os seus pecados, porque o evangelho que João Batista trazia era o verdadeiro evangelho. Diferente de hoje, que os pregadores têm uma pregação coach, que tudo vai ser uma bênção, que tudo vai ser um sucesso, como se você não passasse por nenhuma luta, nenhuma enfermidade, nenhuma dor. E eu digo que este mesmo cenário em que João Batista estava inserido, nós vivemos hoje. Um cenário de corrupção. Um cenário de religioso totalmente depravado. Políticos desacreditados. Uma sociedade em ruínas. Uma igreja que não tem mais um evangelho puro. As igrejas se tornaram casas de show. A palavra foi substituída por palavras de autoajuda. E não há um evangelho como o evangelho de João Batista, que é uma palavra de confronto, que nos leva a refletir a respeito da nossa própria vida. Não nos leva aquelas pessoas não eram levadas a refletir a respeito do outro. Elas eram levadas a refletir a respeito delas mesmas. E elas confessavam os seus pecados e vinham até João Batista para que ele as batizasse. E talvez esta seja a razão pela qual muitas pessoas hoje entram para o evangelho, mas o evangelho não entraram na vida delas. Porque o que as trouxe para o templo não foi o verdadeiro evangelho, foi falsas promessas de que tudo ia ficar bem. Mas Jesus, ele falou: no mundo vocês terão aflições. Tem de bom ânimo, eu venci, e vocês também vencerão. Essa é a verdade. Então João Batista é tido como uma voz que clama no deserto. Alguém que traz o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Alguém que traz a genuína palavra do Senhor. Que confronta, que transforma, que muda e que leva as pessoas a um verdadeiro encontro com Cristo. Essa é a verdade. Se João Batista estivesse nos dias atuais, se João Batista estivesse nos dias de hoje, quem sabe também seria apedrejado por esta geração. Quem sabe muitos pastores se levantariam contra ele para dizer: são doidos. Comendo mel silvestre, comendo gafanhoto e vestido feito um doido. Nós diríamos isso. Mas ele foi levantado por Deus. A despeito da sua imagem, talvez patética, talvez emblemática, mas ele foi levantado por Deus, e o que ele carregava em si era precioso para transformar a vida daqueles que o ouviam. A vida daqueles que o ouviam. A Bíblia vai dizer, queridos, em Mateus capítulo 3, verso 6, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Era mais ou menos assim, João Batista pregava. As pessoas vinham até ele para serem batizadas por João Batista, mas elas vinham e confessavam os seus pecados.
Que poder este homem tinha! Este homem era cheio do Espírito Santo, a ponto das pessoas que o ouviam confessar os próprios pecados. Isso é uma verdade. E vendo muitos fariseus, versículo 7, preste atenção, Mateus 3, verso 6, diz que muitos eram batizados por ele. No versículo 7 diz, e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, os religiosos, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Você já pensou João Batista num contexto atual? Em uma reunião de pastores, das mais diversas cidades, das mais diversas denominações, e todos os pastores reunidos, muitos deles, ouvindo de um profeta que Jesus disse que é o maior nascido entre mulheres, ouvindo deste homem dizendo, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da condenação eterna? Era isso que João Batista estava fazendo com os religiosos da época, com os doutores da época, com os mestres da lei da época, aqueles que se diziam pregadores da palavra, pregadores da Torá, da lei, aqueles que se diziam representantes de Deus, aqueles que se diziam santos de Deus, e este João Batista vem e confronta fortemente a esses religiosos. João Batista é esta voz que o mundo quer calar, que o sistema quer calar, que Herodias, que anda em pecado, quer calar. Quem gostaria de ouvir um homem como este, que vem com a palavra de confronto, mas ele carrega a palavra viva, que transforma, que muda e que leva para o céu? Essa é a verdade. E ele carregava. E no versículo 8 do capítulo 3 de Mateus, ele vai dizer, produzi frutos dignos de arrependimento. João Batista era alguém que ensinava, pregava a respeito de ter frutos e não ter aparência. Hoje nós temos uma geração de aparência sem fruto. E por sermos uma geração de aparência e não uma geração de fruto, nós aplaudimos homens, pregadores que têm aparência, mas nós não olhamos para os frutos. Jesus falou, pelo fruto se conhece a árvore. Não é, o homem, ele não é conhecido no reino de Deus por ele operar milagre, por ele operar cura, por ele operar maravilhas. Tantos que operaram maravilhas, mas não recebeu este título de maior homem nascido de mulher. Um homem que nenhum milagre operou, um homem que nenhuma cura fez, um homem que não fez sinais, prodígios e maravilhas, um homem que não fez fogo cair do céu, um homem que não ressuscitou mortos, mas o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, declarou a seu respeito, ninguém dentre os nascidos de mulher é maior do que João Batista. João Batista cumpriu cabalmente o seu ministério. Ele nasceu com um propósito, não se desviou do propósito e cumpriu o seu propósito. Você sabe, interessante, às vezes a gente vai ver o testemunho de alguém, e eu sei que é lindo o testemunho quando alguém é transformado. Às vezes era ali um bandido, assassino, aí matou 50, aí essa pessoa se converte e sai de igreja em igreja dando testemunho para o povo. Fala, oh, que coisa maravilhosa, que coisa linda. E a gente fica impressionado. Claro, é bom, maravilha. Mas o maior testemunho é o testemunho de João Batista.
nasceu crente, viveu crente, morreu crente. Nunca caiu, nunca desviou, nunca afastou, nunca se arrependeu do seu propósito, do seu chamado, viveu plenamente para Deus. Este, sem dúvida, é o testemunho mais impactante. Viveu a sua vida para agradar o Senhor. E este personagem nos inspira ministerialmente. Este personagem nos inspira como servos de Deus. Porque ele, tendo todas as ameaças e vivendo um tempo tão difícil, cumpriu com fidelidade o seu chamado. E nós? Não vou fazer não. Porque fulano não gosta de mim, porque Beltrano não gosta de mim. Irmãos, você tem que entender para que você foi chamado. Você tem que entender as implicâncias de um chamado, que não é fácil. Eu costumo dizer que nós vivemos numa bênção, irmão. Diante de tantos homens que pregaram o Evangelho com muitas lutas e dores. Quando nós olhamos lá o apóstolo Paulo, ele diz: eu passei noites de frio, nada tive para comer, sofri naufrágio, recebi 3 quarentenas de açoites, menos uma. Mas tudo isso fiz pelo amor ao Evangelho. Já pensou você pregando o Evangelho e tendo que tomar 119 chibatadas cravando no seu corpo, porque você está fazendo aquilo, e mesmo assim se levantar para cumprir o propósito? Hoje nós temos muitas vezes pastores, pregadores, ministros de louvores, pessoas que trabalham na obra. Não vou fazer mais não, pastor. Por quê? Porque o irmão olhou torto para mim. Falou: Jesus Cristo amado, me ajuda, meu Pai. Me ajuda, me ajuda, me ajuda com essa geração que diz que tem chamado. Quando eu vejo pastores dizendo assim: eu estou com depressão. Pastores, viu? Eu falei: por quê, pastor? Que a obra é difícil. Eu falei: você não foi chamado não, infeliz. Você não tem chamado. Porque o Deus que chama é o Deus que sustenta, é o Deus que capacita, é o Deus que fortalece, é o Deus que reveste, é o Deus que dá poder, é o Deus que não abandona, é o Deus que está contigo em todo tempo e te faz vencer. Porque Deus primeiro trabalha em você, para depois trabalhar através de você. Então quando você pensa em parar, você precisa rever se você tem de fato um chamado de Deus na sua vida. Eu sempre disse aqui que entrei numa guerra, meu irmão. Agora é matar ou morrer. Se eu parar, o inimigo me esbagaça. Se eu desistir, pior ainda. Então, vamos até o fim. É ou não é? Não tem para onde correr. Ou vai ou volta, meu irmão. Ou mata ou morre. Esse é João Batista. Destemido. Aliançado com o seu propósito. Aliançado com seu chamado, vivendo e exercendo o seu chamado, mesmo em um cenário de corrupção, mesmo em um cenário onde muitos queriam a sua cabeça, e ele sabia disso porque foi preso. Corajoso, destemido, cheio do Espírito Santo de Deus, maior homem nascido de mulher. Essa é a verdade. Maior que Elias, maior que Jeremias, maior que Eliseu, maior que Isaías. Por quê? Porque não abandonou o seu propósito. Porque não abandonou o seu chamado. Porque era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Porque tinha compromisso com a palavra de Deus. Ele carregava a palavra e tinha compromisso em entregar esta palavra com fidelidade. De maneira que doa a quem doer.
De maneira que, ainda que custasse a sua vida, ele carregava uma palavra genuína e precisava entregar esta palavra na íntegra. Precisava entregar esta palavra sem distorções. Ele não estava ali pregando para agradar ninguém. Ele estava cumprindo a missão de entregar a palavra de Deus. E isso lhe custou a vida. Isso lhe custou a sua própria cabeça. E para a gente caminhar para o encerramento, esta geração precisa que Deus levante homens como João Batista. Homens que, ainda que não operem milagre, mas que preguem o verdadeiro evangelho dizendo: arrependa-se do seu pecado, Jesus está voltando, converta-se ao Senhor, abandone o pecado, abandone a maledicência, abandone a fofoca, abandone a prostituição, abandone a calúnia, abandone toda sorte de pecado. Alguém precisa pregar sobre isso, meu Deus. Alguém precisa se levantar para denunciar a corrupção que sempre existiu. Não é porque ninguém denuncia, porque quem não denuncia é conivente também, está ganhando também. Nós vivemos um tempo não muito diferente do tempo de João Batista, irmãos. Nós vivemos um tempo muito difícil, irmãos. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não querem vir para a igreja. Sabe por quê? Porque a ideia que se construiu ao longo do tempo é: pastor é ladrão, pastor só quer dinheiro. E infelizmente, na grande maioria, na esmagadora maioria, isso é verdade. Essa é a realidade. Os grandes shows, os grandes eventos, só para você ter ideia, já tem igreja cobrando para entrar no templo. Faz evento, traz um pregadorzinho meia boca, só porque faz pirueta e cobra a inscrição. Tem lógica você cobrar para entrar em um templo para cultuar a Deus? Mas por que ninguém fala nada? Porque todo mundo está ganhando. Se eu estou ganhando minha parte, eu vou denunciar para quê? Se eu estou sendo beneficiado, por que eu quero bater no sistema? Por que eu quero denunciar uma coisa que está me beneficiando? Mas infelizmente essa é a verdade. Imagine vocês, se nós fizéssemos aqui um grande congresso e colocássemos aqui dentro desse tempo 1000 pessoas a R$50, trouxesse um pregador que o povo gosta de ver pirueta, né? Daria 50 mil numa noite. Seria um grande negócio. Mas João Batista, eu creio que nesse tempo de tanta depravação, de tanta corrupção, de tanta descredibilidade, Deus vai levantar homens que denunciam o pecado. Deus vai levantar homens que falam a verdade. Deus vai levantar homens que denunciam o passado do envelope de R$50, que denuncia a banquinha do bazar, que denuncia as cantinas lucrativas, que denuncia os altos ingressos, que denuncia os grandes eventos, que denuncia os carnezinhos, que denuncia os bingos, que denuncia as lotéricas dentro da igreja. E talvez eu, que tanto falo na rádio, tanto essas coisas, seja também um odiado na cidade. Mas eu não me preocupo, porque eu preciso ter compromisso, assim como João Batista teve, com a palavra de Deus. Nós precisamos abrir os olhos do povo, mostrar que muitas vezes Deus não está satisfeito com isso. Então João Batista é este homem, considerado por Jesus emblemático. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. E João Batista tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre.
Um homem que não viveu para si, mas viveu inteiramente para Deus e para o chamado de Deus na sua vida. Esta geração precisa de João Batista. Receba esta palavra no teu coração. Se coloca de